Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Fala Câmara Entrevista, aqui pela TV e Rádio Câmara Bauru, o nosso espaço para prestação de contas do parlamentar bauruense. Recebendo aqui em nosso estúdio o vereador Manelo Zilla, do MDB, gentilmente aceitou o nosso convite mais uma vez para este bate-papo. Vereador, seja bem-vindo. Obrigado, Lidiane, obrigado a você, obrigado toda a população pela audiência. E nós estamos aqui para falar um pouco do nosso mandato, das nossas ações e nos colocar à disposição da população como temos colocado nos últimos anos. Vereador, o assunto para a gente conversar aqui não poderia ser diferente, a crise hídrica que atinge a cidade de Bauru. Os gabinetes dos vereadores têm sido acionados insistentemente por moradores, em especial por parte, que moram em parte da região central e da zona oeste da cidade, que estão sofrendo com a grave falta de água aqui na cidade. Você, como morador também da zona oeste, representando o eleitorado dessa parte da cidade aí mais afetada, pela falta de água, destacou na sessão da semana passada a necessidade de que o município de Bauru decretasse, então, estado de calamidade pública, o que foi feito na última quarta-feira, dia 1º de outubro, publicado no Diário Oficial do município. Até que ponto essa medida auxilia, ameniza ou ajuda, no combate a este problema? Olha, Lidiane, essa medida, esse decreto, ele dá liberdade do Poder Executivo, do próprio DAI, fazer as contratações imediatas para aquilo que é necessário resolver. E tem que ser utilizado da melhor maneira. Por exemplo, para utilização de caminhões-pipas na quantidade necessária para atender a população. A Prefeitura, juntamente com o DAI, utilizou-se desse mecanismo para aumentar a tubulação do poço imperial, que era de 6 milímetros, 6 polegadas, passa a ser 10 polegadas. Então, algumas ações têm que ser feitas, mas têm que ser feitas imediatamente. Por quê? Nós já sabemos da crise nesse ano. A gente vem perseguindo isso durante todo o mandato, mas nós não podemos sofrer a mesma incidência no próximo ano, porque existe um projeto que vem minimizar essa situação para o próximo ano. Então, esse decreto tem que ser utilizado da melhor maneira para que tudo o que está projetado seja colocado em prática desde já. É isso que nós temos expectativa. Eu, como defensor, principalmente da região oeste, desde o início do meu primeiro mandato, tenho perseguido esse assunto, mas a nossa pressa não tem a mesma celeridade do poder público. O poder público, quando eu assumi o mandato, tinha uma dependência exclusiva à cidade do Batalha de cerca de 43%. Nós trabalhamos isso junto com o prefeito Gazeta, depois insistimos com a prefeita Suelen. Hoje, a dependência exclusiva do Batalha é de cerca de 25% a 26%. Nós conseguimos retirar quase 60, 70 mil pessoas da dependência do Batalha. E agora nós chegamos mais precisamente na região da Vila Falcão, Parque Viaduto, Vila Junta, Jardim Jussara. Essa região é a próxima a ser retirada da dependência do Batalha, com o complexo de poços que a prefeita já anunciou e a gente tem expectativa de que seja perfurado ainda esse ano. Para daí a gente então ter uma redução para 12%, 13% de dependência exclusiva do Batalha. Ou seja, serão cerca de 40, 50 mil pessoas que ainda dependerão do Batalha, mas a gente já te retira mais 50 mil pessoas. E o decreto serve para isso, para que essas ações que já estão planejadas, projetadas, seja iniciada imediatamente para que a população no próximo ano não tenha as mesmas consequências que nós temos visto nesse ano. O nosso cenário aqui em Bauru nesse momento, em especial para essa região da cidade, estiagem, não chove há semanas aqui na cidade de Bauru, Rio Batalha com um nível cada vez mais baixo, essa dependência de 25%, 26% da população, desse abastecimento de água do Rio Batalha, e também tem a questão do racionamento do rodízio de água. Alguns bairros da Zona Oeste acabam sendo mais afetados que outros, pois estão numa área um pouco mais alta da cidade. A água, quando vem nesses dias intercalados de rodízio, não tem pressão para chegar até esses locais. Quais são os bairros mais afetados, vereador?
Olha, você pega, por exemplo, o abastecimento de água hoje está na região da Vila Falcão, Alto Paraíso, Vila Junta, sobe até o Parque Viaduto. Então o que acontece? Essa água ela começa a chegar primeiro nas partes mais baixas, ali na Vila Junta, parte baixa da Vila Falcão, e ela vai enchendo as caixas d'água das pessoas, as pessoas vão consumindo essa água até acontecer o acúmulo dela ir subindo, chegando no Alto Paraíso, depois no Parque Viaduto. Consequentemente, as partes mais altas é que sofrem mais. Nós temos, por exemplo, ali a Rua Itacuruçá, a Ori Pinheiro Brizola, na adjacência da Praça do Penta, no Parque Viaduto, que é uma região que já há dias não chega água. Inclusive, nós demos uma sugestão ao próprio DAI, por quê? Tem um poço lá no Santa Cândida que há alguns anos foi viabilizado com 2 reservatórios no Vila Dutra, que tirou aquela região do Vila Dutra, Parque Real, Parque Santa Cândida, Leão 13, do abastecimento do Batalha. E aquela água do Poço Santa Cândida, ela chega até o início ali da Rua Itacuruçá com a Avenida Bandeira. Ora, nós estamos a 2, 3 quadras dessa região mais caótica de água do abastecimento do Batalha, que é ali a Ori Pinheiro Brizola, final da Itacuruçá, aquela região da Praça do Penta. O pedido meu para o DAI é que possa alongar a adutora do Poço Santa Cândida, que já chega ali no alto, na Rua Itacuruçá, cruzamento com a Bandeira, para chegar até essas pessoas que há mais de 10 dias não recebem água da tubulação na caixa d'água. Recebem sim do caminhão-pipa. Então esse é um pedido que nós fazemos, mas essa é uma região muito afetada. Do lado de lá, né, da Avenida da Bernardino, da Avenida Castelo Branco, nós temos o Jardim Solange. Nós temos o Jardim Solange, o Terra Branca. As partes altas têm muita dificuldade de chegar água também. E nós já pedimos ao DAI também a necessidade de fazer uma setorização naquela região e um reservatório próprio para eles. Faz um reservatório, faz a setorização daquela região para que a água não precisa chegar lá na Vila Serrão, lá na Independência e começar a subir até o Jardim Solange, Ferraz, Terra Branca. Mas que haja uma setorização e a água suba dali para cima, abastecendo aquelas casas. São as regiões, as casas que mais sofrem, pelo menos que nós temos mais acionamento, são nessas localidades. Certo. Existe também o relato dos moradores, né, com relação à dificuldade de muita gente de conseguir acessar, acionar os caminhões-pipa do DAI, quando conseguem um atendimento, né, e muitas vezes acabam se deparando com o caminhão-pipa atendendo a casa do vizinho, enchendo a caixa d'água ali da própria rua, da própria quadra, mas que por conta de não existência de protocolo, ou não atendimento de protocolo, atende o protocolo de um e não atende do vizinho, acabam ficando sem esse atendimento. Você destacou, né, que essa falta de logística do DAI, né, a logística descasada, acaba atrapalhando também, né, quem solicita esse atendimento. Ô Lidiane, eu falei um pouco a respeito da falta de profissionalização até do atendimento do próprio DAI. Nós precisamos ter um atendimento especializado. As pessoas, elas precisam se comunicar com qualquer empresa ou autarquia ou até entes públicos de uma maneira multicanal, né? Hoje no mercado se fala omnichannel. Nós precisamos recepcionar as pessoas para que elas se comuniquem, né, por essa omnicanalidade que a gente fala. O DAI não consegue atender adequadamente e não tem um dimensionamento razoável de pessoas para atender todos os chamados, em especial nesse momento de crise. Não tem uma plataforma, um sistema adequado que faz, né, todo o input de informações necessários para tanto. Não tem mais de um meio ou mais de um canal de comunicação. Por exemplo, tem que ter comunicação por voz, pelo WhatsApp, por SMS, por RCS, por um portal, enfim, tem que ter atendimento à população e retorno à população, né? E montar essa logística adequada para tanto. E isso é fácil de fazer, porque eu fiquei sabendo que os caminhões-pipas, eles têm lá um rastreador. Pô, é muito fácil, então, você saber onde estão os caminhões-pipas e montar
né, um sisteminha de logística para dar a ordem de serviço à medida que eles estão mais próximos, para que isso aconteça e a população seja entregue. Então, há anos a gente fala isso. Nós temos empresas de telecomunicações, de teleserviços na nossa cidade, né, que são as maiores do Brasil e que podem dar essa consultoria até de maneira gratuita ao próprio DAI, para que o DAI possa fazer um termo de referência, uma licitação e contratar uma empresa especializada para isso, para atender a população de maneira adequada. Senão, gera uma insatisfação, gera uma consequência muito grande de prejuízo na imagem e até de atendimento à população. E reduzir a burocracia também, né, no atendimento à população. Quem já teve, por exemplo, vazamento em casa e precisou acionar o DAI, solicitar vistoria, sabe que muitas vezes é um caminho que você busca, e aí você é encaminhado para um número, para um WhatsApp, por e-mail, né? Algo muito burocrático, né, vereador? Nós precisamos ter indicadores, né? Tudo que nós precisamos para tomada de decisão tem que ter indicador. Tem que ter indicador de qualidade, de nível de serviço, de NPS, de quanto, do dimensionamento de quanto nós precisamos efetivamente de mão de obra para atender aqueles problemas específicos. Infelizmente, hoje, nós não temos, né, essa medida, esses indicadores no DAI. Uhum. Vereador, destaquei aqui 2 pontos para a gente comentar, né? O primeiro deles, ações emergenciais, de hoje para amanhã, de hoje para quinta-feira, para sexta-feira, para atender a população que está sem água há dias dentro de casa, precisa ir lá usar o banheiro, lavar a louça, fazer sua higiene pessoal. A prefeita fez a ligação das torneiras no recinto Melo Moraes, liberou para uso da população, também fez a distribuição de galões de água. Essas medidas, elas amenizam minimamente, aí, ajudam a população de fato? Claro, ajuda, né, para quem não tem nenhum recurso hídrico, obviamente, né, fornecer a água é o mínimo, né, potável é o mínimo que pode se fazer para a população, né, mas algumas outras ações nós vimos e são importantes, por exemplo, o aumento da bitola da canalização da chegada da água do Poço Imperial lá no reservatório Pulmão, isso é importante. Outras interligações seriam também muito importantes que ocorressem na nossa cidade, né? Por exemplo, né, interligações para levar água lá no Poço do Alto Paraíso, né? Enfim, essas interligações elas seriam muito importantes, né? Mas a gente sabe que isso demora um tempo, mas nós precisamos ter a cidade toda interligada para receber água dos poços já existentes que tem uma vazão legal e adequada, por exemplo, na região norte, na região leste, enfim, a gente tem que ter esse atendimento. Então, essas ações, né, são importantes, além, né, da iniciativa de início de perfuração dos 4 poços lá no Val de Palmas, também contratação das caixas d'água, da adutora que vai levar a água desses 4 poços até o Alto Paraíso, o reservatório do Alto Paraíso, ali na rua Salvador Filard. Essas obras precisam iniciar, porque senão o ano que vem nós vamos estar vivenciando a mesma crise e nós não podemos fazer com que a população passe essa mesma situação no próximo ano. Por isso que eu tenho insistido com a prefeita, com a presidência do DAI, para que contrate as empresas e faça o que tem que ser feito para minimizar a situação caótica do povo. Agora, obras essas, né, pensando num futuro em curto prazo, mas pensando no médio prazo, por exemplo, estudo de captação de água do Rio Tietê, como que você vê isso? Então, essa é uma alternativa que eu tenho falado há alguns anos também e que, na minha opinião, além dos poços, é a única alternativa que nós temos de sobrevivência hídrica para a população de Bauru nos próximos 30, 40, 50 anos. A gente vê a situação do Batalha, sabe que tem gente trabalhando para a recuperação do Batalha, mas não tem os resultados imediatos, de curto prazo e, quiçá, de médio e longo prazo no Rio Batalha. Então, o Tietê é a única alternativa que eu vejo, além dos poços, de viabilizar o recurso hídrico para a população nos próximos 30, 50 anos. É longe, mas a gente tem muitos exemplos, né, de água que são buscadas longe. Nós temos lá em São Paulo, capital, né, lá a água de Osasco, se você pegar
né, toda a pista ali que circunda São Paulo, você vê canalização no Rodoanel por mais de 50 quilômetros. Nós temos a própria água de Rio Preto, São José do Rio Preto hoje, trabalha com mais de 400 poços, mas eles já estão preparando para buscar uma água quase 50 quilômetros de distância. Nós temos a cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que também, para quem passa na rodovia ali, vê a tubulação buscando água a mais de 30, 40 quilômetros. Então, é a única alternativa. Nós temos que iniciar um trabalho nesse sentido, salvo engano, quando o presidente do DAI, o Renato Purini, pediu um estudo de viabilidade dessa captação de água no Tietê, e nós temos que fazer constar do plano diretor de águas, porque no plano diretor de águas, salvo engano, não consta essa alternativa, consta uma captação no Rio Batalha a 22 quilômetros, mas nós temos uma dificuldade muito grande de tirar água do Rio Batalha hoje. Nós vamos insistir no investimento no Rio Batalha novamente? Talvez seja melhor mudar a rota e buscarmos no Tietê nesse momento. Me parece até que o governo do estado, dentro do programa Universaliza, dá essa alternativa de busca de água no Tietê para atender não só Bauru, mas várias cidades da região. Maravilha. Aproveitar a sua presença aqui antes da gente encerrar a entrevista, né, para fazer uma prestaçãozinha de contas aí do mandato, registrar algumas situações, algumas novidades aí para as próximas semanas e meses para a população da Zona Oeste da cidade, da qual falamos até agora. Inauguração em breve na Daniel Pacífico, do CRAS, do CRES, e também a restauração da EMEI Aparecida Pesato ali na Vila Falcão, vereador. Exato. Nós temos, né, a gente luta para que os aparelhos públicos eles sejam restabelecidos, né, entregues à população, aonde era a antiga delegacia da Vila Falcão, na Avenida Daniel Pacífico, nós batalhamos, fomos até o governo do estado, conseguimos quase 800 mil reais para a reforma daquele local, está sendo finalizada, deve ser entregue em breve para que ali funcione um CRAS e um CREAS, porque eu acredito que pode ser o início da revitalização social daquele local, atrelado, né, à avenida que vem sendo projetada para ligar a Avenida Nuno de Assis à Avenida Daniel Pacífico, e aí fazendo um movimento naquela localidade, possivelmente a gente consiga tirar de lá aquilo que a gente chama de Cracolândia, porque nós temos ali um ponto muito ruim, né, de drogas ali que acaba sendo um problema social naquela localidade, né? Então, em breve, depois de muita luta, né, nossa, deve ser restabelecido esse local. E a EMEI Aparecida Pesato, ali na Rua Bernardino de Campos, na Vila Junta, né, desde o nosso primeiro ano de mandato a gente vem trabalhando para que ela fosse recuperada. No fim, ela foi demolida e construída uma nova escola, já está praticamente pronta depois de 9 anos, e certamente vai ser entregue à população nos próximos dias, aumentando a quantidade de vagas para a população da região da Vila Junta, Vila Souto, Falcão, Alto Paraíso, Jardim Jussara. São cerca de quase 200 crianças que terão, né, vagas nessa localidade. Então a gente vem trabalhando, né, em algumas frentes, como a Avenida Água do Sobrado, né, que é uma avenida que nós sonhamos, né, que pelo menos um projeto executivo nós tenhamos para gerações futuras correrem aí atrás de recursos e fazer, mas nós sabemos também que a prefeita já está buscando viabilizar esse projeto juntamente com uma execução de obras, seja através do PAC, através, né, de recursos do Estado, mas é um assunto que a gente tem perseguido muito. E além de outras, né, questões aí que a gente tem trabalhado, como, né, a infraestrutura do Manchester, né, a busca, né, por algumas regularizações fundiárias na nossa cidade, como a Vila Asilo, enfim, temos trabalhado bastante em prol da população. Vereador Manelo Ozila, do MDB, nosso convidado hoje aqui no programa Fala Câmara Entrevista. Mais uma vez, muito obrigada, vereador. Eu que agradeço, Lidiane, agradeço, né, a você, a toda a população. Gostaria de colocar o nosso gabinete à disposição e também dizer que nós estamos à disposição pelas mídias sociais, através do @ManeloZila, no Instagram e no Facebook. Até mais. Tá dado o recado. Aproveito para agradecer você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara. E lembro que este conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. É só procurar lá, TV Câmara Bauru. Até a próxima.